Olá, tudo bem? Meu nome é Joaquim. Eu hoje vou fazer o mapa de, de um sagitariano. Esse sagitariano tem ascendente em Leão. E, bom, eu vou começar falando que os sagitarianos normalmente são pessoas muito ligadas a conhecimento, a filosofia, a evolução, a viagens. É um signo muito também ligado à profissão de professor, então eles gostam muito de ensinar as pessoas, enfim, tem uma facilidade quanto a isso. E, bom, continuando, o Sol em Sagitário, no caso ele está na casa 4, isso normalmente significa que ele tem uma facilidade muito grande para lidar com questões de família, questões ligadas à casa dele. É um sagitariano que valoriza muito a questão familiar, a questão, enfim, a questão de família mesmo, de mãe, provavelmente é muito ligado à mãe, enfim. Esse sagitariano também, como eu disse, já tem ascendente em Leão. Esse ascendente em Leão, no caso dele especificamente, ele tem um ascendente em Leão com uma conjunção com Quiron, que também está em Leão. Então, isso basicamente quer dizer que ele pode tentar ser... eu vou dar algumas possibilidades, que no caso do Leão, a gente normalmente atribui o Leão a aquela energia das pessoas que normalmente são muito ligadas a fama, no sentido de várias pessoas conhecerem, tem uma atração magnética muito grande, então quando ele chega num local, várias pessoas se aproximam dele. E também tem aquele lado do leão que é muito ligado à família, ligado aos animais, ligado a cuidar das pessoas, dos animais, enfim, nesse sentido. Então o que acontece? Esse sagitariano tem tendência a demonstrar de forma natural, no seu jeito de agir, alguma dessas duas características, entendeu? Ser muito protetor, enfim, ou até as duas. Pode ser protetor dos animais, das pessoas, das pessoas que ele gosta, ligado também à questão de filhos, ou também ligado a questões desse magnetismo, que às vezes é uma fama, às vezes em redes sociais, às vezes não é em redes sociais, às vezes é no dia a dia, enfim. Mas isso é meio que é como se ele buscasse nele mesmo o tempo todo melhorar aquilo, melhorar essa imagem que ele passa para as pessoas, esse autoconhecimento que o leão também traz. Ele tenta se encontrar nesse sentido e às vezes ele não consegue, às vezes ele passa uma imagem também de uma pessoa muito bem resolvida, às vezes ele não tá, às vezes muito confiante, às vezes ele não é, entendeu? Nesse sentido aí, das coisas que afetam o leão. E aí o que acontece? Esse sagitariano também tem lua em Gêmeos. Essa lua em Gêmeos está na casa 10. Então, de forma geral, eu analiso essa situação da seguinte maneira. Esse sagitariano, ele tem essas características que eu falei da parte do leão, no ascendente e tudo mais, mas também tem uma característica dele que ele gosta muito de coisas novas. Ele tende a mudar muito rápido as emoções, tende a se adaptar fácil também às questões que envolvem mudança de locais que tenham relação com a casa dele. Então, por exemplo, mudar de casa, mudar de país, enfim, mudanças de uma forma geral, vem com uma certa naturalidade para essa pessoa. Ela não tende a ser aquela pessoa muito apegada às coisas. Gosta provavelmente muito de viajar, porque sendo o Sol em Sagitário que já tem essa coisa da viagem, de viajar, de conhecer lugares novos, junto com a Lua em Gêmeos, que busca que tem essa mudança muito rápida nas ideias, nas emoções, enfim. É basicamente isso. E aí eu continuo fazendo a leitura do mapa dele, falando sobre o Marte dele, que está em Escorpião. O Marte em Escorpião tende a ser aquela pessoa que, diante de conflitos, na hora de agir, ele tende a ser muito mais... Normalmente ele para diante das situações e tenta se isolar mais, e não é aquela pessoa do tipo que quando acontece algum conflito ele já parte para cima para resolver, tem uma ação pronta, digamos assim. A ação dele diante de conflitos, diante de situações, tende a ser um pouco mais reflexiva, mais introspectivo, no sentido de que, diante de uma situação, ele provavelmente vai ficar refletindo aquilo, ao invés de tomar atitude, por exemplo. Então pode gerar um certo conflito aí
porque tem toda essa energia de fogo, né, da ação, que é do leão no ascendente, do Sol em Sagitário, e o Marte está meio que em conflito no sentido de que o Escorpião tende a segurar esse Marte, segurar essa ação, na verdade. E aí a gente tem um Escorpião nessa casa 4, que também está ligado com a família, então pode ter uma dificuldade em se impor diante da mãe, das pessoas da casa, enfim, às vezes uma certa dificuldade. E aí, continuando, eu vou falar agora um pouco sobre amor para esse sagitariano. Eu vou começar dizendo que para esse sagitariano, por ele tem Vênus em Libra, e essa Vênus está na casa 2, então ele é uma pessoa que gosta de receber presentes, gosta de dar presentes, gosta de... O conforto material numa relação é muito importante para ele, no sentido de que as pessoas próximas a ele, os parceiros, enfim, os relacionamentos de uma forma geral, tendem a se dar melhor diante de conforto. Então, assim, ele tende a ser aquela pessoa que gosta de fazer as coisas em casa, com o parceiro. Na verdade, assim, por ser sagitariano, então, eu vou reformular. Digamos que ele viaje. Ele gosta de viver, de estar com a pessoa que ele gosta junto e ao mesmo tempo com conforto. Então, também é muito calmo um relacionamento no sentido de que gosta de ficar deitado, gosta de fazer carinho, gosta daquela coisa da proximidade, do touro, da calma mesmo, enfim. E tende a ser muito carinhoso na hora de lidar com as pessoas que ele se relaciona. Caridoso, até protetor também, tem um pouco o touro também tem um pouco disso. Bom, e aí continuando a questão amorosa, o descendente dele está em Aquário. Descendente de Aquário traz uma questão de gostar de pessoas que gostam de viajar também, gostar de pessoas às vezes um pouco cabeça dura, gostar de pessoas que são ligadas à tecnologia, que são ligadas à inovação, que são pessoas com uma ideia mais humanitária de vida. Então esse sagitariano gosta dessa questão. São pessoas também, ele gosta de pessoas que não ficam muito no pé dele, que são pessoas mais livres. Apesar de que o Sagitário, de uma forma geral, ele tende a buscar, por si só, ele já tem uma questão que as pessoas até brincam, que o Sagitário, ele gosta da conquista. Então, assim, enquanto está rolando a conquista, ele está bem intrigado, ele está apaixonado, enfim. E aí, esse Sagitariano, isso ainda é mais forte, porque está lá por o descendente estar em Aquário, essa questão de buscar pessoas com essas características de Aquário, que gostem de viagem, que gostem de estar mais livres, é muito intenso nesse sentido. E aí, eu volto um pouquinho na questão do Marte, que eu acabei de falar, que o Marte está no Escorpião, ele é aquela pessoa também que na sedução ele é muito sedutor, na forma de envolver o parceiro ou a parceira. O olhar dele, a troca de olhares é muito intensa, é muito profunda e liga uma certa... tem uma coisa sensual no olhar, tem uma coisa de atração magnética mesmo, que esse Marte em Escorpião, na hora da conquista, vai influenciar bastante. E agora eu vou partir para os aspectos diversos, que são a outra metade do mapa, né? Que eu vou falar um pouco sobre família, e aí... família, trabalho, entre Mercúrio também, enfim. Eu vou começar agora por família. A questão familiar dele tá ligada a Escorpião e tá com tem 3 planetas ali próximos da área familiar. Então, vamos lá. De uma forma geral, ele é aquela pessoa que pode passar por grandes perdas na família, de pessoas que ele se aproxima muito, que ele gosta muito, e aí ele pode passar por certas perdas. E isso vai ensinar muita coisa para ele, enfim. Pode trazer uma certa questão de se aproximar mais ainda das pessoas, sem esperar um momento, sem deixar para depois, né? Tem uma questão também da intensidade, então, assim, em relacionamentos com a família, ele pode ser aquela pessoa intensa, que gosta de ajudar, que se entrega nas relações de família, que não gosta de ser traído, não gosta que as pessoas se aproveitem dele também. E por ter Sol, Marte e Plutão nessa região, a questão da ação dele, pode faltar ação em determinados momentos da família. Então
alguém faz alguma coisa com ele da família, ele acaba deixando pra lá porque acha melhor do que revidar, ou do que, enfim, aí ele pode deixar pra lá demais e aí numa outra situação ser muito vingativo, entendeu? Não encontrar o equilíbrio nas situações para agir de maneira equilibrada em todas elas, e aí pode viver no extremo de ou não faz nada ou faz muita coisa. Bom, e aí falando a questão agora do trabalho para esse sagitariano, tá em touro a questão ligada ao trabalho, e por ela estar em touro, leva uma questão de buscar estabilidade na vida profissional, gosta de ter o pé no chão na questão profissional, não gosta de arriscar muito na questão profissional, né? Já nas outras questões não é bem nesse sentido, já que é sagitário, já que é um sagitariano. Mas ele tende a ser uma pessoa mais ligada às seguranças materiais quando isso tem a ver com profissão. Então a profissão, para ele, traz um sentido de autorrealização quando ele consegue adquirir segurança na profissão. Bom, e aí o Mercúrio dele tem Sagitário, uma coisa que eu não comentei logo no começo, mas esse Mercúrio em Sagitário está em oposição com a Lua. Então pode haver momentos em que ele não fale o que ele deveria falar, e aí leve na brincadeira, as pessoas ao redor dele não percebam que ele estava querendo falar alguma coisa e ele só faz o que está tudo bem e tudo mais. Leva na esportiva, apesar de que ele queria falar, ele sente que ele devia falar e às vezes ele pode ficar naquela ali, não vou falar porque não quero magoar ninguém, não quero causar desavenças, enfim. Quer manter aquela ideia do sagitariano que é da galera, que é legal, que não sei o que nunca tá triste, que sempre tá bem, enfim. E aí, esse sagitariano também tem 4 planetas na casa 5, então as questões ligadas à autoimagem, ao autoconhecimento são muito fortes. E aí ele tem a cabeça do dragão, que a gente fala que é um aspecto mais espiritual, assim, que tem a ver com ele buscar construir sua autoimagem, ele se conhecer, se autoconhecer. Por ser sagitariano, as viagens podem ajudar muito nesse sentido. Ele pode, à medida que viaja, à medida que conhece lugares novos, que desbrava lugares novos, esse autoconhecimento pode se construindo, ele se conhecer melhor através dessas viagens, através de conhecer lugares novos, pessoas novas, enfim, e por aí vai. E aí, finalizando, ele tem Saturno em Aquário, que está na casa 6. Um Saturno em Aquário, de forma geral, traz para esse sagitariano uma ideia de se enturmar, de talvez ele pode ter dificuldades em falar em público também, e aí ter que trabalhar isso para poder conseguir resolver. Tem também uma questão, às vezes, tem um pouco de dificuldade de lidar com tecnologia, em manter-se conectado, nesse sentido. E uma terceira questão que pode haver é a dificuldade em buscar o novo. Às vezes, como eu já disse, tem a questão do touro, né, que gosta de estabilizar o pé no chão. Ele pode sim ter uma questão aqui de dificuldade de buscar o novo, dificuldade também de se autoconhecer, e nesse sentido aí vai. Bom, e aí ele tem Júpiter, que é um planeta de expansão, de prosperidade, em Virgem, na casa 1. Então, ele pode ser aquela pessoa que passa a impressão para os outros ou para si mesmo de ser muito organizado. Ele gosta de organizar a mente, a forma de agir, de ser, e aí buscar também organizar as pessoas que estão perto dele. De uma forma geral, é mais ou menos isso. Bom, obrigado por todo mundo que assistiu até aqui, um beijo e até mais.